Comparação dos adjetivos é o tema desta aula. Os graus de comparação seguem algumas regras fáceis de guardar. Atenção, porque essas regras só se aplicam a adjetivos regulares. Vamos conhecê-las. Hello, how are you there? E aí, tudo bem? Pronto para mais uma aula de inglês hoje? Pronto para fazer algumas comparações? Você faz várias, não faz? Tenho certeza. Tá toda hora comparando tudo, não tá? Bom, isso é mais fácil, isso é mais difícil, isso é mais interessante, isso é mais chato, mais e mais. Pô, mas como você faz comparação, né? Às vezes você faz comparação com menos também, né? Isso é menos isso é menos aquilo. Mas normalmente a gente faz com mais. Como é que você faria essas comparações em inglês, hein? Já sabe? Olha, em inglês, vocês vão observar daqui a pouco comigo, tem duas formas. Porque depende do tamanho do adjetivo, tá ok? Se o adjetivo é pequenininho, ele usa ER. Se o adjetivo for grande, aí a gente usa more. Então, são as duas maneiras de se dizer mais em inglês. Então, compare comigo. Vamos comparar, vamos aprender como é que faz aí os graus de comparação em inglês. Vamos dar uma olhadinha? Primeiro passo, vem cá. Comparison. Let's go by car. Vamos de carro. Estou te dizendo, vamos de carro. It's cheaper. É mais barato. Então, cheap é barato, tá? E o ER aqui, junto do cheap, quer dizer mais. Então, cheaper é um adjetivo pequenininho, de até 2 sílabas. Depois, don't go by train. Não vá de trem. Não vai de trem, não. It's more expensive. É mais caro. Olha, expensive, caro, é outro adjetivo. Só que ele é um adjetivo grande, né? Olha o tamanho dele. Expensive. Tem mais de 2 sílabas. Então eu uso more. More expensive. Então, more para adjetivos tamanho grande e ER para adjetivos tamanho P. Tudo bem? Então eu tenho até um amigo meu que fez uma riminha uma vez para explicar isso. Se o adjetivo é pequenininho, então você coloca ER no rabinho. Tá ok? Acho que se você aprender essa riminha, você nunca mais esquece. Lembra, se o adjetivo é pequenininho, você coloca ER no rabinho. Agora, se o adjetivo for grande, aí você pode usar um more. Vamos ver mais algum exemplo aqui para ficar claro? Ó, could you speak more slowly, please? Então você poderia falar mais lentamente, por favor? Ah, mas isso daqui não é adjetivo, isso daqui é advérbio, tá? Lentamente, lento, devagar. Então você poderia falar mais devagar, mais lentamente, por favor? Anne works harder than most of her friends. Anne trabalha mais duro, trabalha mais pesado. Eu posso simplesmente dizer que ela trabalha mais do que a maioria de seus amigos. Ana trabalha mais que a maioria de seus amigos. E você poderia falar mais lentamente, por favor? Então, conforme você está observando, os graus aí de comparação não servem para comparar só adjetivos, tá? Então, não é só aquela coisa de maior e menor, tá ok? Não é só aquela coisa de cheaper, mais barato, e more expensive, mais caro. Você também pode usar para comparar com advérbios. More slowly. Can you speak more slowly, please? Você pode falar mais lentamente. Ou então você pode usar she works harder than me. Ela trabalha mais do que eu. Ou I work harder than she does. Eu trabalho mais do que ela trabalha. Então, serve para fazer com os dois. Com adjetivos e com advérbios. Tá bom? Tem mais exemplo aqui. Vamos dar uma olhadinha? Ó, presta atenção. Let's go by car. Vamos de carro. Voltamos para o carro lá. It's much cheaper, ou então it's a lot cheaper. Tanto o much quanto o a lot são dois intensificadores para esse grau de comparação aqui de superioridade. Então, vamos de carro. É muito mais barato. Ou então, vamos de carro. É muito mais barato. Você tem as duas maneiras para intensificar, porque cheaper já quer dizer mais barato. Então, a lot cheaper, muito mais barato. Much cheaper é muito mais barato também. Você tem essas duas opções aí. Só essas duas? Tem mais. Vamos ver o resto. Her illness is a bit more serious than we thought. Então, a doença dela é um pouco mais séria do que nós pensávamos. A doença dela é um pouco
mais séria do que nós pensávamos. Ou então a doença dela é a little, um pouco mais séria do que nós pensávamos. Então, a bit more serious ou a little more serious. Você tem então aí agora, antes eu ensinei para vocês o quê? O muito. Então, a lot cheaper, muito mais barato. Much cheaper, muito mais barato também. Agora eu estou ensinando um pouquinho. A bit more serious, um pouquinho mais séria. Ou a little more serious, um pouquinho mais sério. Tá ok? Então você tem tanto para o muito quanto para o pouquinho também. Muito, a lot e much. Pouco, a bit e a little. Tá ok? Tem mais? Tem sim, presta atenção, ó. If you go by plane, se você for de avião, it will be far more expensive. Se você for de avião, será muito mais caro. Então, far também pode entrar como intensificador aqui nesse caso. Far, que quer dizer longe como adjetivo. Aqui ele está funcionando aí como intensificador do adjetivo, né? Do grau do adjetivo. Então, ele é um advérbio. Então, se você for de avião, será muito mais caro. Então, tem esse aí para você colocar ali, naquele hallzinho do a lot e do much. Coloca o far também. Esses querem dizer muito. E o a little e a bit. Esses querem dizer pouco, e todos eles usados para dar uma intensidade ou uma tonalidade diferente ao uso dos comparativos em inglês. Que, aliás, são dois, né? Com ER ou com more. Isso por enquanto, hein? Depois eu conto o resto. Agora, vamos ver mais alguns adjetivos aqui, tá bom? Dá uma olhadinha. Thin. Thin quer dizer o quê? Magro. Se eu quiser falar mais magro, como é que fica? Thinner. Nota que você dobrou a última letra. Por quê? Por causa do I, né, que é uma vogal entre duas consoantes. Não é isso? Quando você tem vogal entre duas consoantes, dobra a última letra. Magro, mais magro. Easy é fácil, né? Aí você fala easier, mais fácil. Nota, Y junto de consoante, muda para I. Ó, todas as regrinhas que a gente viu antes estavam valendo, né? Vogal entre duas consoantes, Y junto de consoante muda para I, tá? Clever é uma palavrinha que dá uns problemas aí, né? Você pode ficar meio na dúvida como é que faz a comparação dela, porque já termina com ER. Então, clever quer dizer inteligente. Cleverer, mais inteligente. Faz com ER também. Simple. Simple quer dizer o quê? Quer dizer fácil, simples, não é isso? Já termina com E, então basta colocar o R. Simpler. Tá ok? Então você acompanhou comigo os exemplos aí, né? O uso de ER nos adjetivos. Agora, moçada, tá faltando dar aquela praticada para ficar, ó, tudo beleza 100%. Então vamos para os exercícios. Acompanha comigo, olha aqui, ó. Use the comparative of the words in brackets. Então, use o comparativo das palavras nos parênteses mais o then. Sorry, I am late. Desculpe, tô atrasado. It took me, paraná, paraná, paraná. Bom, vamos ver que adjetivo qual adjetivo para ser usado? Long. Ele é um adjetivo pequenininho. Então, o que você faz? Coloca ER no rabinho, mais o them. Como é que fica a frase? Isso. Desculpa, eu tô atrasado. Levou-me mais tempo para chegar aqui do que eu esperava. Longer. Mais tempo. Ok? Acompanhou legal? Esse foi um adjetivo pequenininho, você colocou R. Vamos ver outro caso? Olha aqui. My toothache is, it was yesterday. Painful. Painful é um adjetivo o quê? Um adjetivo grande, né? Então não vou usar ER. Vou usar o more aqui na frente, mais o them. Como é que fica a frase? My toothache is more painful than it was yesterday. Então, a minha dor de dente está mais dolorida, está mais dolorosa, está pior do que estava ontem, tá ok? Então você viu que para painful eu uso o more, né? E para um adjetivo pequenininho eu tenho que usar que nem long, longer. Tá ok, moçada? Agora vamos ver outro caso. Caso onde você vai usar aí o comparativo mais aquele intensificador. Vamos dar uma olhadinha? Então use o comparativo e a bit, a little, much, a lot of e for. Use them também, a palavra them, que é integrante, né? Quando necessário. Então vamos ver. It is today, it was yesterday. Eu tenho que usar como intensificador a little, como adjetivo warm. Warm é adjetivo pequenininho, eu coloco ER mais o them. E usando a little na frente, é só você montar. Como é que fica? It is a little warmer today than it was yesterday. Está
tá? Um pouco mais quente hoje do que estava ontem. Tudo bem? A little warmer, um pouquinho mais quente. Poderia ser a bit warmer, um pouquinho mais quente também. É que o exercício pedia pra gente usar a little, né? Então a gente usou a little. Vamos ver mais um exemplo? Olha aqui. You are driving too fast. Você está dirigindo rápido demais. Esse too, né? Intensificando o adjetivo. Você está dirigindo rápido demais. Can you drive? Interrogação. Você pode dirigir slowly, lentamente, tá? E a bit é um pouquinho. Então eu vou dizer o quê? Um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais lento, não é isso? O que eu vou usar aqui para slowly? More ou ER? Eu vou usar more, né? Porque ele é um advérbio e é de tamanho bom, né? Como é que fica a frase montada? You are driving too fast. Você está dirigindo muito rápido. Você pode dirigir um pouco mais devagar? Por favor, né? Você dá para dirigir. Can you drive a bit more slowly? More slowly, mais devagar. A bit more slowly. Um pouquinho mais devagar. Ok? Vamos ver mais um exemplo aqui? Presta atenção. I prefer this armchair. Eu prefiro esta poltrona. It is the other one. É a outra. Comfortable é o adjetivo que eu tenho, o intensificador é much. Comfortable é um adjetivo pequenininho ou é um adjetivo grande? Adjetivo grande, né, gente? Olha o tamanho dele. Demora meia hora para falar comfortable, né? Então eu vou usar o more. Muito bem. E depois o than, porque eu estou comparando com a outra. Como é que fica a frase? Isso. Eu prefiro essa poltrona, tá? É muito mais confortável do que a outra. Eu prefiro esta poltrona. É muito mais confortável do que a outra. Tá pegando? Tá vendo aí como é que você aprende, como é que você usa esse intensificador, como é que ele é trabalhado? Ótimo. E tá vendo como é que é a comparativa com ER, com more também? Tá guardando tudo aí? Tá armazenando? Tá dando save? Então tá legal. Vamos em frente. Mais um exemplo aqui e já fini, hein? Vamos lá? I found our visit to the museum I expected. Então ele achou que a visita para o museu foi alguma coisa, né? Interesting. Isso aí é um adjetivo o quê? Um adjetivo longo, né? É um adjetivo que demora meia hora para falar. Interesting. Então eu vou usar o more. E a comparação é comparação com alguma coisa than. O intensificador é o far. Montando tudo isso com more, com than, com far, como é que fica a tua frase? Eu achei a nossa visita ao museu muito mais interessante do que eu esperava. Tá vendo que esse far aqui não quer dizer longe? Ele está intensificando more. Muito mais interessante. Ok? Então você tem o uso do far como intensificador, não é só adjetivo. Gente, quase acabou o assunto adjetivo. Tem mais uma aula sobre isso, porque ainda tem os irregulares. Você então vai acompanhar os irregulares na próxima aula, moçada. Então não perca, tá? Próxima aula de gramática, os irregulares adjetivos. Ok? See you later. Bye, bye. Nós já vimos que o conhecimento de algumas regras nos auxiliam a empregar o comparativo dos adjetivos sem problemas. Isso quando eles são regulares. Mas quando falamos de adjetivos irregulares, a coisa muda totalmente. Nós precisamos conhecer a forma que designa o comparativo, pois são palavras totalmente diferentes, como é o caso do adjetivo good, que no comparativo fica better. Hello, everybody. Remember me? Se lembra de mim? Claro que eu lembro, professor. Tá dando aula aí todo dia pra gente? Que história é essa? Todo dia não, né? Quase todo dia. Mas tá sempre dando aula de inglês aí pra gente. Mas eu tô perguntando se você se lembra de mim, porque eu falei na última aula de gramática que hoje nós estaríamos dando continuidade, nessa próxima aula que é hoje, né? Nós daríamos continuidade ao assunto de gramática, tá? Por quê? Porque na aula passada a gente viu aquele assunto de ER e de more, né? Então lembra? Long, longer, expensive, more expensive. Todos os dois usando than, com os intensificadores na frente, parari, parará, parari, parará. Lembra? Deu uma estudadinha naquilo? Aí foi procurar o assunto lá na gramática? Ótimo. Hoje o assunto é outro. A gente vai dar uma olhadinha nos irregulares. Então nós vamos fazer mais comparações, tá? Vamos continuar comparando. Vamos ver o que é melhor, o que é pior, né? Por exemplo, bom. Qual é o comparativo de bom? Mais bom? Que coisa feia, né? Melhor. Por exemplo, ruim. Qual é o comparativo de ruim? Mais ruim? Coisa feia, né? É pior. Então, em português também, nós temos esses irregulares. E em inglês não é diferente. Nós só temos que aprender para não tratar esses irregulares como palavras diferentes, e sim como um comparativo daquela que a gente já conhece.
Tudo bem? Tá pronto para ver o primeiro exemplo? Vamos lá, então. Olha esse exemplo. Let me ask him. I know him better than you do. Então, me deixa eu perguntar, me deixa eu pedir para ele, tá? Let me ask him, deixa eu pedir para ele. I know him better than you do. Eu conheço ele melhor que você. Eu conheço ele melhor que você, tá? Então, olha o better aqui. Better é a comparação do quê? De bom ou então bem. É o melhor, não é isso? Então, ele é a comparação de good ou well. Então, você não vai falar gooder. Não existe isso, tá ok? Você vai falar o quê? Better. Tá? This is good, isso é bom. But that is better, mas aquilo é melhor, tá ok? He works well, ele trabalha bem. But she works better, mas ela trabalha melhor. Então esse é o comparativo de good e well, better. Vamos ver outros, olha aqui. Is your headache better? Tá? A sua dor de cabeça está melhor, está mais leve, está mais suave? Não, não. It is worse. Não, ela está pior, worse. Então ela é comparativo do quê? De mal, de ruim, não é isso? Comparativo de ruim. Sua dor de cabeça tá melhor? Não, ela tá mais ruim. Não, ela tá pior. Então é o comparativo de ruim, de comparativo de mal, tá ok? Worse. Então um irregular. Comparativo de bad em inglês. Bad, worse. Good ou well, better. Vamos ver outros? Olha aqui. I'm very tired. Estou muito cansado. I can't walk much farther ou further. Então eu estou usando o quê? Que eu estou dizendo que eu estou muito cansado e que eu não consigo andar farther com A ou further com U. Qual é a diferença dos dois? Olha, com relação à distância, nenhuma, porque far quer dizer longe, então não posso andar mais longe. I can't walk farther. Ou então I can't walk further. Por que você tem com A e com U? Porque depois a gente vai ver que, além de dizer mais longe, esse com U quer dizer adicionalmente. Vamos voltar lá para a tela que você compara comigo, ó. Let me know if you have any further details, tá? Me informe se você tiver detalhes ou qualquer detalhe adicional a mais. Então, olha, com A, mais longe, ou com U também quer dizer mais longe. Eu não posso andar muito mais longe. Eu não posso andar muito mais longe. E esse mesmo further com U também quer dizer adicional. Então, further details, detalhes adicionais, tá ok? Ó, tá vendo como é complicado o assunto? Então, só relembrando aí. Good e well, comparativo é better. Bad, comparativo é worse. Far, tem duas maneiras. Com A, farther, ou com U, further. Só que o com U, além de querer dizer mais longe, também quer dizer adicional. Tá bom? Vamos ver mais casos aqui? Ó. My brother is older than me. Então, o meu irmão, tá, é mais velho que eu. Ou então eu posso dizer, my elder brother is a pilot. Tá, ok? Então eu uso elder aqui na frente do substantivo brother. Ele equivale a older. Tá, ok? Então eu uso elder brother aqui, o meu irmão mais velho. É um irregular aqui para old. Tá, ok? Então eu tenho elder, que é a mesma coisa aí para older, mas depois eu tenho que usar antes de um substantivo, antes do brother, sister, mother, etc. Ok? Tudo bem até aí? Vamos ver mais alguns exercícios? Ó, agora a gente vai ver mais exemplos para você ter mais ideias. Exercício ainda não. Vamos ver exemplo, ó. It's becoming harder and harder. Está se tornando mais difícil e mais difícil to find a job. Para achar um emprego. Traduzindo isso melhor, vai ficar: está ficando cada vez mais difícil. Harder and harder. Cada vez mais difícil para se achar um emprego. Então, quando você usa esse tipo de construção, onde você tem dois comparativos ao mesmo tempo, harder and harder, vai ter essa ideia de proporcionalidade, tá? Cada vez mais caro. Cheaper and cheaper, cada vez mais barato. More and more expensive, cada vez mais caro. E assim por diante. Vamos ver mais alguns exemplos? Olha aqui, ó. It's becoming more and more difficult to make money. Está ficando o quê? Cada vez mais difícil para se ganhar dinheiro. Está ficando cada vez mais difícil para se ganhar dinheiro. Então, se o adjetivo é pequeno, eu faço com ER. Está ficando harder and harder. E aqui, se o adjetivo é grande, eu uso more. Está ficando cada vez mais difícil. More and more. Então, esse é o tipo de construção que dá a ideia de proporcionalidade. Tudo bem até aí? Tudo entendido? Tem mais coisa para você ver. Ó,
The warmer the weather, the better I feel. Então, quanto mais quente, tá? The warmer, quente, warmer, warmer, mais quente. Quanto mais quente o tempo, melhor eu me sinto. Quanto mais quente o tempo, melhor eu me sinto. É uma ideia de proporcionalidade também, né? E the more expensive the hotel, the better it is. Então, quanto mais caro for o hotel, melhor será. Quanto mais caro for o hotel, melhor será. E aí você usa o the, o artigo the, para dar essa ideia de proporcionalidade. Tá ok? Vamos fazer exercício? Vamos praticar? Então acompanha comigo. Complete as sentenças usando as comparações irregulares. We complained about the food in our hotel. Nós nos queixamos sobre a comida em nosso hotel. But instead of improving, mas, ao invés de melhorar, it got, o que, hein? Ela ficou, ao invés de melhorar, ela ficou, eu vou dizer que ela ficou pior. Pior é o comparativo de ruim. Ruim em inglês é bad. Qual é o comparativo? A gente acabou de ver. Worse, exatamente. Então, nós nos queixamos da comida no hotel, mas ao invés de melhorar, ela ficou pior. Your work is not very good. Seu trabalho não está muito bom. Eu não gostei, não está muito bom. I'm sure you can do than this. Eu tenho certeza que você pode fazer do que isso. Então, o seu trabalho não está muito bom. Eu tenho certeza que você pode fazer melhor do que isso, não é? Melhor é o comparativo de bom. Bom em inglês está aqui, ó, good. Qual é o comparativo, você lembra? Better, exatamente, melhor. Então, tenho certeza que você pode fazer melhor que isso. Então, estamos agora tratando dos irregulares. Vamos ver mais alguns exemplos? Mais alguns exercícios para você aprender mais? Alright, vamos lá. Anne's younger sister is still at school. Então, o que? A irmã mais jovem de Ana ainda está na escola. Her sister is a nurse. Então, a irmã, o que? Se a mais jovem está na escola, a mais velha é enfermeira, não é isso? Como é que vai ser o mais velho aqui antes do substantivo sister? Elder, né? É a preferência de se usar elder antes de um substantivo, como sister. Tá ok? Então, a irmã mais jovem de Ana ainda está na escola, a mais velha é enfermeira. You are standing too near the camera. Você está muito perto da câmera. Can you move a bit away? Você pode se mexer um pouquinho, você pode andar um pouquinho mais para longe, não é essa a ideia? Longe em inglês o que que é? É far. E qual é o comparativo que eu vou usar aqui para far? Farther, com A, né? Mais distante. Poderia ser com U também, mas eu prefiro usar o com A aqui. Can you move? Você pode se mexer para um pouquinho mais longe? A bit, um pouquinho. Farther away. Os intensificadores a gente viu, na aula passada, né? A bit, a little, more, a lot. Não foi isso? Bom, e agora vamos partir para mais um exemplo aqui. Presta atenção, olha lá. If you need any information, please contact our office. Se você precisa, tá, de informação, por favor, entre em contato com o nosso escritório. Então, se você precisa o quê? De informação adicional, não é isso? Qual que é a palavra que dá a ideia de adicional em inglês? É um comparativo, é o for, né? For com U aqui, further. Então, se você precisa de informação adicional, por favor, entre em contato com o escritório. Aqui ficaria errado usar o for, ou further com A, tá bom? Aquele com A só quer dizer mais distante. Esse com U, mais distante ou adicional. Tudo bem? Eu preparei também alguns exemplos daqueles jogos de proporcionalidade, né? Com and, tá ok? Vamos dar uma olhadinha? Você completa comigo? Olha aqui. Então, use the and construction. Use a construção com and. As I waited for my interview, tá? Enquanto esperava por minha entrevista, eu fiquei nervoso. Eu tenho que dizer cada vez mais nervoso. Como eu vou falar isso em inglês? Cada vez mais nervoso. Nervoso, nervous, é um adjetivo longo. Eu vou ter que usar more e não ER. Mais o and. Então vai ficar o quê? More and more. Como é que vai ficar a frase? Olha aí. Eu fiquei cada vez mais nervoso.
enquanto esperava pela entrevista, eu ficava cada vez mais nervoso. More and more nervous. Então esse foi um comparativo aí com o adjetivo longo. Vamos dar uma olhadinha? No outro, olha aqui. That hole in your pullover is getting big. Então, aquele buraco no seu pullover está ficando grande. Eu vou dizer o quê? Cada vez maior. Só que big é um adjetivo pequenininho. Então, basta colocar ER. Como é que fica? Isso, is getting bigger and bigger. Está ficando cada vez maior. Bigger and bigger. E falta, então, mais um exemplo aqui agora. Presta atenção, já viu qual é o adjetivo que a gente vai lidar? Heavy, termina em Y junto de consoante. Vamos ver? Olha lá, ó, o heavy, Y junto de consoante. Aqui o big, ó, deixa eu até falar. Vogal entre duas consoantes, notou que dobrou a última letra? Agora, o que acontece com Y junto de consoante? Ele é substituído por I e você coloca ER. Então, vamos ver? A mala parecia ficar... Heavy é pesado, então eu vou dizer cada vez mais pesada enquanto eu a carregava ao longo da estrada. Como é que vai ficar esse cada vez mais pesada? Isso, heavier and heavier, cada vez mais pesada. Alright, people, that's it, that's all, folks. See you later. Essa encerrou os assuntos dos adjetivos. Bye, bye. O grau superlativo é o que nós vamos ver hoje com o Sidney. O superlativo dos adjetivos é formado seguindo as regras do grau comparativo. Em inglês, os adjetivos se classificam de duas formas, os chamados longos e os curtos. E cada uma das formas segue uma regra diferente. Acompanhe com atenção. Hello! Oi, moçada, tudo bem? Hoje tem gramática e hoje a gente vai continuar com o assunto dos adjetivos, tá? Das últimas vezes a gente viu aqueles graus de comparação, de superioridade e tudo mais, que você tinha que colocar ER no final do adjetivo, ou então more se fosse um adjetivo grande, tá? Hoje nós vamos ver os superlativos, tá? Super, a própria palavra já diz que é super, né? Então é aquela coisa, o maior, quem que é o maioral por aí? Quem que é o mais? Quem que sabe mais? Quem sabe menos? Quem pode mais? Quem pode menos? É o superlativo, é aquele que num determinado grupo é o maior de todos. Então é com isso que a gente vai se preocupar hoje. Também a gente vai ter algumas exceções aí para se preocupar, então eu vou procurar cobrir aí num determinado número de exemplos para que você tenha ideia do que é e na hora de estar lendo um texto você não se confundir. Não vai confundir superlativo com o grau de comparação de superioridade, tá? A coisa é diferente. Vamos ver a diferença então, como é que é? Presta atenção aqui. Então eu tenho um exemplo. What is the longest river in the world? Presta atenção. What is the longest river in the world? Então, qual é o mais longo rio do mundo? Ou qual é o rio mais longo do mundo? Nota que você está usando o artigo the e a terminação EST. Então, the longest. Então você vai fazer isso com um monte de adjetivos. Você faz the longest. Qual é o oposto de long? Short, não é? Então fica the shortest. O que quer dizer barato em inglês? Cheap. Então você faz the cheapest, tá ok? Então sempre colocando EST no final do adjetivo e o artigo the ali no início. Agora, só isso? Não. No outro exemplo você vai ver que tem uma outra forma de fazer superlativo, ó. What is the most enjoyable holiday you have ever had? What is the most enjoyable holiday you have ever had? Então, quais foram as férias mais gostosas que você já teve? Quais foram as férias mais gostosas que você já teve? Então, nota que enjoyable é o quê? É um adjetivo longo, diferente de long. Long é uma palavra curtinha, não é? Long. Enjoyable é uma palavra de mais de duas sílabas. Então, para esse caso, você vai usar the most. Então, para adjetivo pequenininho, você coloca the mais EST. Se o adjetivo for longo, você coloca o the most. Então, você vai fazer isso com adjetivos tipo, por exemplo, interesting. Então, você vai falar the most interesting. Você vai fazer isso com adjetivos do tipo expensive, que é caro.